eu sou Alessandra Silva, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uninter. Devido ao atual cenário causado pela pandemia do Covid-19, os alunos que estavam em processo de conclusão do curso estão realizando seus estágios de forma online. Este estágio ele refere-se à prática do magistério e eu estarei abordando como tema jogos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento e aprendizado na primeira infância. De início, eu vou fazer uma breve explicação sobre o magistério. O magistério é uma formação de nível médio que capacita o aluno para atuar no ensino infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Sua principal função é a docência, ou seja, o ensino e a educação. Antigamente, a formação no magistério ela era integrada ao ensino médio. Aqueles alunos que optavam por formação em magistério já saíam do ensino médio capacitados para assumir uma sala de aula. Em 1996, com o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os cursos de nível médio passaram a dar lugar aos cursos de licenciatura e normal superior, Porém, aqueles profissionais que já atuavam na área, ficou estipulado que até 2020 eles tenham em seu currículo algum outro curso superior, voltado para a área de educação, ou uma licenciatura ou curso de normal superior. A partir desses conceitos, abordados aqui sobre a prática de magistério, que é principalmente no ensino infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, eu estarei trazendo alguns jogos que auxiliam, dentro da sala de aula, que contribuem para o desenvolvimento e aprendizado e também contribuem para a formação neurológica, motora, psicológica, afetiva e cognitiva das crianças na primeira infância. Então, o que é a primeira infância? A primeira infância ela acontece de 0 a 6 anos. Nessa fase, o cérebro infantil ele processa 2 vezes mais do que o de um adulto. Ele é muito mais ativo. Ele faz 700 a 1000 conexões por segundo. E toda a energia do corpo ela é destinada ao desenvolvimento neurológico dessas crianças. Só que para que essas conexões aconteçam, as crianças precisam de estímulo. Desde cedo, a mãe já estimula a criança a falar, a balbuciar quando se é bebê, a sentar, a sustentar a cabeça, nos primeiros meses, sustentar a cabeça, a sentar, a balbuciar. Isso tudo são estímulos que ajudam no desenvolvimento dessas crianças. Para criar essa complexa rede, de conexões neurológicas, a criança precisa ser estimulada diariamente, e brincando já é considerado um tipo de estímulo. Então, o jogo ele é muito importante nessa fase, porque além de estar visando o aprendizado, o aluno também está brincando, O aluno, a criança está brincando e desenvolvendo outras funções, A função neurológica, a carga necessária que ele precisa, está desenvolvendo a função motora, psicológica, ele desenvolve a atenção, que é a função cognitiva, e até afetiva, que existem alguns jogos que trabalham também com a parte afetiva. Então, um cérebro bem desenvolvido, ele é a base de uma vida saudável e cheia de aprendizado. Então, quanto maior a qualidade de estímulo que essa criança obtiver na primeira infância, mais aprendizado ela terá. Vale lembrar que o excesso de estímulo é prejudicial. O desenvolvimento neurológico ele não é adquirido pela quantidade de atividades, de brincadeiras, de jogos que a criança realiza naquele dia, não. O intuito é sim, promover o desenvolvimento neurológico, motor daquela criança, cognitivo. Porém, mais vale uma atividade feita com qualidade do que 8 a 10 que vão sobrecarregar aquela criança. Este momento de apresentação de atividades, tem que ser um momento prazeroso, a criança tem que estar ali curiosa
com aquele jogo, o alcance, o objetivo, né, daquele jogo, como realizar. Ela tem que estar munida de interesse. Não adianta também querer estimular a criança a desenvolver outras habilidades no momento em que ela não está disposta. Dentro da sala de aula, né, sempre tem um momento mais de entretenimento, né, um momento mais despojado, onde o professor faz a aplicação dessas atividades. Estes jogos que eu estarei apresentando aqui, eles também são bastante utilizados em terapia ocupacional. Aqueles pacientes, né, que necessitam de um acompanhamento para desenvolver funções motoras, cognitivas, neurológicas, eles são acompanhados, assistidos com este tipo de material. Lógico que cada um é elaborado de acordo com a dificuldade dos pacientes. Outro ambiente também que utilizam muito esses tipos de jogos são em asilos, né, com idosos, visando sempre melhorar a percepção cognitiva deles também, né, visual, motora, e também preservar a memória. Aqueles pacientes também que apresentam perda de memória, eles também fazem acompanhamento com algumas atividades nesses estilos, né, para poder preservar, como eu disse, né, a memória existente. Então, eu estarei apresentando agora, né, os jogos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento dessas crianças na primeira infância, né? Como eu disse, o desenvolvimento neurológico, cognitivo, motor, afetivo. Então, de início, eu vou começar com esse jogo confeccionado com cano PVC. Ele pode ser aplicado com crianças, né, desde 10 meses. Eu peguei algumas bolinhas que vieram em alguns brinquedos. E a criança, ela vai trabalhar, além de movimentos, né? Ela vai trabalhar também a percepção visual. Uma vez que ela coloca a bola pelo cano e ela vai ficar atenta. Como criança muito curiosa, ela vai ficar atenta por onde que essa bola, qual caminho essa bola vai seguir, né? E esse jogo dá para ser elaborado com canos maiores, canos mais finos, de acordo com a disposição das bolinhas que você tem aí, né? O formato e o tamanho. Então, é um jogo simples, mas que contribui muito para essa formação neurológica e de coordenação motora também, né? Uma vez que um bebê, ele, por exemplo, já fica de pé, já tem apoio, já até anda e tudo, né? Igual aqui nós trabalhamos aqui com crianças de 2 anos e 3 meses. Ele ainda até hoje faz o uso dessa atividade. Nós elaboramos essa aqui maior ainda, onde a gente coloca baldes aqui na frente, caixa, e as bolinhas vão entrando por túneis, né? É um jogo fácil, prático e que estimula essas funções neurológicas na criança. A outra atividade que eu estarei apresentando é uma atividade também de simples confecção. Essa atividade, a criança não precisa fazer reconhecimento de cores, não. Porém, nós vamos trabalhar, além do desenvolvimento motor, psicológico, neurológico, né, cognitivo, nós vamos estar trabalhando também o aprendizado dela voltado para as cores primárias. Eu fiz um rascunho aqui, né, dos lápis. E a criança, ela, por exemplo, ela não reconhece que este lápis é da cor vermelha, mas ela reconhece que tem uma imagem de um lápis parecido com ele aqui. Então, ao mesmo tempo que ela vai trabalhar o pareamento, né, aqui, de imagem com imagem, ela também vai trabalhar a coordenação motora e você vai estimulá-la a compreender que este lápis possui uma cor, que a cor dele é vermelha. Onde está o lápis vermelho? Coloca o lápis vermelho junto à figura do lápis vermelho. E a criança vai estar fazendo essa atividade de justaposição e ao mesmo tempo, né, gravando ali, recebendo informações de que este lápis possui uma cor e que essa cor tem um nome, né? Ela vai reconhecer imagens, como ela reconhece uma foto. A minha mamãe está aqui, minha mamãe está ali na foto. O lápis azul está aqui, ela não reconhece a cor azul, mas ela reconhece que tem uma foto, uma imagem do lápis azul aqui. Então, estimula também o aprendizado, né? E não deixando de levar estímulos para a parte neurológica.
Uma outra atividade bastante interessante também, que é de pareamento, é quando a criança começa a reconhecer as cores. Então, para estimular o aprendizado, juntamente com a parte afetiva, essas figuras eu adquiri no Google. Eu elaborei essa atividade juntamente com uma música que chama o Patinho Colorido, onde a criança, ao mesmo tempo que ela está aprendendo, a música ela tem um grande poder afetivo, né? Por ela despertar emoções nas crianças e tanto em nós também, adultos, né? Nós temos as nossas canções preferidas, nós temos as canções que nos deixam para cima e as canções que nos deixam mais tristes. Então, essa atividade também ela foi elaborada com esse intuito. Além de trabalhar as cores, né, e trabalhando o lado neurológico, ela também trabalha o lado afetivo a partir da canção. Eu vou cantar um pequeno trecho dessa música. Vocês podem encontrá-la no YouTube. O nome dessa música é o Patinho Colorido. O patinho colorido resolveu mudar de cor, usou tinta azulzinha e azul ele ficou. Aí a criança vai procurar o patinho azul. Então, nisso, ao mesmo tempo, ela está recebendo informações de que esse pato possui uma cor e que esta cor aqui corresponde à cor azul. Então, é uma atividade bacana, é uma atividade que não cansa a criança, né? Porque toda criança, nessa primeira infância, elas amam musicalidade, né? Amam instrumentos. Raramente você vê uma criança que não gosta de cantar. A partir dessa imagem que as crianças já conseguem identificar cores, você pode ir evoluindo de acordo com o grau ali dos seus alunos, com o grau de aprendizado dos filhos. Aí eu elaborei uma outra figura, né? Uma outra atividade que contém formas. Quando a criança começa a reconhecer, essa minha blusa tem um desenho de um coração, tem um desenho de uma estrela, ela sabe que aquela forma ali corresponde a um desenho. Então, aí é hora de se trabalhar as formas geométricas. Essa atividade é um sapo que segura algumas formas, no meio tem formas geométricas, mas também tem figuras comuns, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, a criança vai fazer também a atividade de pareamento, né? Aí, desenvolvendo a memória também, ela vai fazer a atividade de pareamento e, ao mesmo tempo, você vai ensinando ela o nome daquelas formas geométricas. Aonde está o triângulo, o sapo segurando o triângulo. E você consegue também trabalhar as cores, o triângulo amarelo. E assim por diante, ela vai fazendo o pareamento e processando essas informações e focando no aprendizado das formas geométricas e também nas cores. A partir do momento que você vê que ela está apta para aprender mais formas geométricas, vocês podem ir evoluindo nesse trabalho, né? Essa outra aqui também foi confeccionada com formas geométricas, né? Sem nenhuma outra figura existente, somente formas geométricas. E dá para ser trabalhada também com a forma triângulo verde e também a cor. E a criança vai memorizando, ao mesmo tempo desenvolvendo funções neurológicas de concentração, né, cognitivas, e ao mesmo tempo focada no aprendizado das formas geométricas. E podem ir além. Por mais que as crianças não reconhecem ainda os números, né, não sabem ainda os nomes, reconhecer os números, elas reconhecem, na primeira infância, elas reconhecem a figura, né? Igual se ela reconheceu a figura da forma geométrica. Então, ao mesmo tempo, nessa outra atividade que eu elaborei, ela vai reconhecer os números, né? Pelo som emitido, vai reconhecer a figura que aquele número representa. Número 2, ela vai colocar à frente do número 2. E todas essas atividades, como eu disse, né? Elas desenvolve a função neurológica, cognitiva, motora também, né? Porque eu não trabalho com fichas muito pequenas, mas a partir da idade que já começa a introdução à alfabetização, né? Do letramento, a criança já consegue trabalhar com fichas menores e assim a coordenação motora também já está mais apurada para poder
segurar essas fichas, igual aqui as fichas são maiores, que geralmente a gente trabalha com as crianças a partir de 1 ano e 7, 1 ano e 10 meses. Outra atividade muito interessante que aguça a memória, né, a função neurológica, é a atividade de sombras. Essa aqui é uma das mais básicas que eu trouxe, porém tem umas que além da sombra, o fundo é estampado. Essas são bem utilizadas em terapia ocupacional, porque a criança ela tem que desvendar, além de desvendar a sombra, que não está colorida, né? Então a parte cognitiva vai ser bem aguçada. Ela tem que desvendar ainda a sombra que está no fundo, estampado. Então gera uma confusão, mas aguça a percepção visual dela. Então essa aqui é uma de sombra também, de pareamento também, né? De justaposição. A partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, você consegue elaborar atividades mais caprichadas, né? Eu digo mais avançadas, né? Essa atividade aqui consiste em você colocar a forma geométrica e deixar que a criança, no meio de fichas, né, misturadas, ela tenha a percepção de que o círculo, as coisas que estão no ambiente dela correspondem às formas geométricas. Que uma bola que ela possui em casa, ela tem a forma de um círculo. O sol é considerado uma forma de um círculo, né? E assim por diante. Uma caixa de presente que ela recebe, geralmente são quadradas, né? Então corresponde a um quadrado. O cubo mágico que ela utiliza para brincar corresponde a um quadrado. Outra atividade também que contribui bastante para esse desenvolvimento neurológico, a percepção visual, cognitiva, é esta atividade aqui. Geralmente em escolas, né, de ensino infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, dispõe de muitos jogos de peças, né, muitos brinquedos. Então aqui eu peguei um baldinho, né, enchi de formas geométricas, brinquedos coloridos, e no papel eu fiz o desenho, né, de alguns quadrados que correspondem às cores desses objetos. Essa atividade é uma atividade de classificação, né? Aqui os objetos serão classificados de acordo com as cores que eles são, né? Então, essa atividade ela é muito importante porque ela contribui para a formação matemática, né? Aquela criança, quando ela for trabalhar com a matemática, ela já vai ter uma carga, né, de conhecimento, de classificação. Então, aqui os objetos estão sendo classificados por cores, mas essa atividade pode ser elaborada com objetos sendo classificados pelo tamanho, né, pelo formato, pela utilidade. Vamos classificar os objetos que a gente utiliza na cozinha, que a gente utiliza no banheiro. Isso tudo é uma base para divisão, para soma, primeira infância. Outros jogos também que contribuem bastante para esse desenvolvimento e para a memória dessas crianças são o jogo de memória, né? O quebra-cabeça, que tem um bem simples, que é de encontrar as partes dos animais, né? Aqui é um quebra-cabeça que a gente começa a trabalhar a partir de 2 anos, por isso que ele é com menos peça, né? Então começa a trabalhar desde novo com quebra-cabeça. E um jogo também que até os adultos são apaixonados, né? É o dominó. O dominó é um jogo de pareamento, né? É um jogo que aguça a concentração, né? A memória também. Os jogos de cartas também trabalham bastante a função neurológica, né? Caça-palavras, tanto que muitos idosos, eles são apaixonados por caça-palavras, né? Ali desenvolve outras funções e também preserva, né, a memória, né, que aqueles idosos já possuem. Então essas foram as minhas propostas para os jogos pedagógicos, né? Espero que tenha contribuído para você, professor, para você, pai, né, os pais que estão em casa com as crianças, para vocês, cuidadores, que possam, né, estar desenvolvendo alguma dessas atividades com essas crianças da primeira infância, para que elas sejam regadas de conhecimento e aprendizado. Eu agradeço a você que tirou um tempo para poder assistir esse vídeo, espero que tenha gostado.
E eu encerro esse vídeo com uma frase de uma pedagoga que tem um método sensacional. Se algum dia vocês tiverem oportunidade, né, ou curiosidade de conhecê-la, é a Maria Montessori. Ela desenvolveu um método, né, não é educacional, eu digo que é um método para a vida, que praticamente o lema dela é deixar a criança ser criança. Ali mesmo, ela sendo criança, né, é o brincar e aprender. Ela desenvolve todas as suas funções, né, todas as suas características necessárias para um desenvolvimento afetivo, principalmente, né? A Maria Montessori ela foca muito nessa parte afetiva. Afetivo, motor, neurológico, psicológico, corporal. Então, eu gosto muito das citações dela e tem uma frase que ela diz o seguinte: a primeira ideia que uma criança precisa ter é a diferença entre o bem e o mal. E nós, educadores, cuidadores, pais, nós temos que cuidar para que essas crianças elas não confundam o bem com a passividade, né? E o mal com a atividade. Então, o bem, ele sendo praticado, ele só tem a ganhar, né? O mal, a partir do momento que ele torna uma atividade, é preocupante, né? Então, este foi o meu vídeo referente ao estágio da prática do magistério. Eu agradeço a vocês, né, como já disse, por ter tirado um tempo para assistir, e até o próximo vídeo.